Miguel Varela, quando vemos este tipo de exemplos, parece que é possível, não é? Eu acho que são ótimos exemplos e eu acho que é possível também. Portugal tem de facto, o que falta aqui a Portugal é uma estratégia em termos de comércio externo, acho que falta uma estratégia a nível de estrutura, a nível do governo também. Porque se temos realmente alguma força de exportação é graças, e como disse muito bem, ao empreendedorismo e graças à iniciativa dos empresários. O Estado aqui tem pouco a ver com esta indústria de exportação, a meu ver. Tudo aquilo que são apoios do Estado, através da ICEP ou do IAPMEI, quer dizer, são uma ajuda, mas é uma ajuda pouco significativa naquilo que representa realmente a grande força do empreendedorismo dos nossos investidores e dos nossos empresários. E hoje em dia, de facto, a única baliza de competição que pode haver no mercado é realmente na economia global. Já não se pode pensar em mercados domésticos, realmente temos que passar essa fronteira para a economia global e para a exportação, seja do que for. E Portugal, neste momento, pelos seus constrangimentos estruturais até, deve apostar muito mais naquilo que é a qualidade, como nós vimos, do que propriamente na indústria em termos de quantidade de exportação, porque nós aí não conseguimos competir com base no preço. Temos que competir claramente com base naquilo que é a nossa qualidade. E os moldes é um bom exemplo disso. Mas é curioso ver como aqui, e já lá vamos, mas parece que foi possível, à parte dos empresários organizarem-se e não ficar tão dependentes do que é o apoio do Estado. Isso tem a ver com uma área específica de mercado, tem a ver porque, de facto, se calhar encontramos aqui pessoas mais empreendedoras. Não sei se será uma área específica de mercado, acho que tem a ver com a iniciativa de cada um, não propriamente com áreas específicas de mercado. Eu penso, e realmente acho que continuo a acreditar que o Estado não tem um peso muito grande naquilo que são os incentivos. Se calhar nem deve ter, não é? Eu acho que não. Eu aqui várias vezes neste programa, por outros temas também, eu acho que o Estado deve intervir pouco na economia. Quer dizer, mas os empresários também devem exigir pouco do Estado. Quer dizer, aí a relação deve ser nos dois sentidos. Penso, eu acho que depende muito da iniciativa de cada um. Eu não gostaria que fosse assim, obviamente. Não, mas era bom, mas concorda assim, que seria, gostaria que fosse assim, assim? Mas dados a atual conjuntura económica a nível global não é possível. As empresas não têm possibilidades nomeadamente tendo em conta que o tecido empresarial português é constituído por pequenas empresas, para além, obviamente, de um esforço associativo que tem que reinar. E mais uma vez... Mas na área dos moldes a maioria também o são, não é? Há grandes... São pequenas e médias empresas. Sim, mas tem um processo histórico associado, como o Dr. Leonel referiu, há um processo histórico associado e, como disse e referiu, e recordando as palavras, no início exportavam para todos os países, ou, portanto, vendiam para todos os países. Não é o caso da maior parte das empresas portuguesas que estão instaladas. E aí eu acho que o Governo, e até inclusivamente, porque inclusivamente para a própria indústria dos moldes, acaba agora recentemente por ter um programa que considero que pode ser bastante importante, e o Dr. Leonel de certeza irá falar sobre isso, bastante importante para a própria indústria dos moldes, para as empresas exportadoras, por força da atual situação financeira com que nós todos nos estamos a confrontar, não é? Porque estar a vender com prazos depois de cobranças bastante altos e depois não temos capacidade para pagar a montante. Mas isso certamente irá falar, provavelmente. Mas o que eu acho é que portanto, o Governo tem obrigações de criar um conjunto de programas que, de alguma forma, ajudem e alavanquem as empresas a tentar entrar no mercado. E, inclusivamente, esses programas já foram mais do que uma vez anunciados. Eu falo, por exemplo, do Fundo de Capital de Risco para a Exportação, que foi anunciado pela primeira vez em novembro de 2009, no valor de 250 milhões de euros. Voltou a ser anunciado em dezembro de 2009, em abril de 2010, em junho de 2010 e agora, finalmente, no Orçamento de Estado de 2011. E veja como isto é importante, porque ainda ontem, há poucos dias, em Espanha, o Filipe González propunha a criação de um fundo de capital de risco para a Espanha e a América Latina no valor de 100 a 150 milhões de euros. Porquê? Precisamente para alavancar as empresas para os mercados internacionais. Portanto, as questões associadas, para não falar de uma outra área que é muito importante, que ainda, apesar de nós termos embandeirado em arco, entre aspas, há pouco tempo atrás, relativamente ao saldo da balança tecnológica, que nos últimos 2, 3 anos já é positiva, mas o problema é que os países com quem nós nos comparamos já é positiva há muito mais anos, e inclusivamente tem um peso no PIB
desses países muito superior àquilo que é o nosso. Portanto, há muito trabalho a fazer aí, nomeadamente ao nível daquilo que eu penso que amanhã também tentarei defender a minha dama no âmbito dos Business Angels, que é criar um fundo de capital de risco, por exemplo, de co-investimento entre os Business Angels e o fundo Compete, em que os empresários portugueses ponham um determinado montante, cerca de 25%, conjuntamente, por exemplo, com Business Angels estrangeiros, os empreendedores portugueses 10% e depois o fundo Compete, através dos fundos comunitários, 65%. Ou seja, para quê? Para conseguirmos dar suporte a startups, e quando se fala de startups não se quer dizer que estamos a apoiar pequenas empresas, não. Estamos a apoiar empresas de elevado crescimento, porque são essas empresas de elevado crescimento que conseguem detectar nichos de mercado que, de alguma forma, podem trazer portanto, aquilo que o Miguel referiu e bem, que é tentarmos subir na cadeia de valor em nichos de mercado que ainda estão por explorar. O Estado, ou sem o apoio do Estado, teria sido impossível a indústria dos moldes conseguir aquilo que conseguiu? O apoio do Estado pode ser, do meu ponto de vista, olhado em diferentes patamares. O Estado, naquilo que é a sua missão e numa fase em que há necessário de dinamizar e de, digamos, fazer a marketização e a cooperação daquilo que são as diferentes indústrias em Portugal, é muito importante, porque as indústrias não têm capacidade por si próprias de o fazer. E veja-se o que é que o ICEP, hoje a ICEP, fez, que foi sempre um trabalho de divulgação daquilo que é a imagem da indústria de moldes portuguesa. Portanto, aqui há a mão do Estado para que isto aconteça e é importante que todos os Estados e o nosso o faça ainda com mais celeridade. Portanto, o fator apoio do Estado é importante nesta perspectiva e nós, indústria de moldes, temos de alguma forma contado pela via positiva com o apoio do Estado nesta área e a indústria sempre foi acariciada neste sentido. Mas também se deve dizer que também era uma indústria com características muito especiais e com a apetência total para a exportação, porque o mercado interno para nós não existe. Portanto, o nosso mercado é de exportação. Mas o apoio do Estado não será, não direi que será o essencial para o desenvolvimento das empresas. As empresas têm que trabalhar o máximo para si, mas não queria estar em desacordo com o que foi dito pelo professor, mas do meu ponto de vista... Mas é por isso que servem os debates. Que do meu ponto de vista acabo também a entender que tem que haver uma cota parte. Agora, ela tem que ser muito bem medida e muito bem ajustada a cada caso e a cada situação, porque há a tendência, de alguma forma, de se generalizarem as situações. E, independentemente dos setores, cada um tem a sua particularidade e, no caso específico, que é a dama que defendo, os moldes têm as suas particularidades. Os moldes passam, neste momento, como acabei de dizer no início, por um problema de mercado. Porque o problema que nós acabamos de ter também para as exportações portuguesas, para todos os setores, mas para o nosso também, é o mercado. O que nós precisamos, de facto, é mercado. E para termos mercado, temos que ter conhecimento, sermos conhecidos em termos europeus ou mundiais, de que somos capazes de fazer. Para isso, temos que ter quem nos ajude a difundir essa imagem em termos globais. Mas isso atualmente na vossa indústria passa também por terem mais valor acrescentado naquilo que fazem, mais inovação, a tal inovação. Quando falava há pouco da competitividade, é porque outros começaram a fazer a um valor mais baixo do que a indústria portuguesa faz? Sim, de facto, nós hoje somos confrontados com concorrência de preços, como lhe disse, desleais, impossíveis de competir. Tem a ver com o IVA e tem a ver com a questão dos salários também. O IVA não tem aqui grande peso, no caso tem a sua percentagem de peso, mas o grande problema que a indústria de moldes neste momento atravessa tem a ver com o aparecimento dos países emergentes, com práticas completamente inviáveis. Aliás, eu diria que não é Portugal, eu até me atreverei a dizer que é a Europa. Portanto, a Europa corre, do meu ponto de vista, graves riscos de, em termos de indústria, poder sofrer algo, porque se não inovar por vias tecnológicas acima daquilo que são a média, como pela via da automação, pela via de novos processos de fabrico, pela via de novas tecnologias, porque os processos de deslocalização
das grandes empresas para os países longínquos acabam a colocar-nos numa situação Europa de dificuldade. Mas falamos de Portugal porque é esse. Isso também custa dinheiro, não é? Exatamente. Isso também custa Mas eu só dinheiro. queria acrescentar que, de facto, aquilo que, relativamente à questão do apoio do Estado, esse é importante em algumas áreas, é importante que nós contemos com ele. Veja particularmente que há uma dificuldade acrescida, no caso particular da indústria de moldes, que o modelo de negócios que existia até há alguns anos a esta parte acabou. Acabou por forma que os nossos clientes hoje estão mais de um ano para pagar o fabrico dos moldes às nossas empresas. Isto coloca-se uma dificuldade de fundo de maneio, de fazer gestão das encomendas muito grande. Nessa perspectiva tem que haver um apoio para o Estado pela via do seguro de crédito, porque também alguns dos nossos clientes financeiros, e isso poderá o seguro de crédito é uma ferramenta muito importante, assim como o apoio às encomendas firmes. Portanto, por forma que as empresas portuguesas tenham capacidade de o poder fazer. De facto, nós temos vindo, o setor já há 2 anos, que tem vindo a trabalhar com o IAPMEI, COSEC, a Associação IAPMEI, COSEC e Garantia Mútua, na perspectiva de criarmos uma ferramenta de apoio ao setor, que por acaso já foi enunciada pelo Sr. Ministro Vieira da Silva e pelo Sr. Primeiro-Ministro em 2 de dezembro em Frankfurt, e que esperamos ela amanhã esteja por aí, quiçá amanhã, mas esperamos que ela esteja por aí muito brevemente. Muito bem, agora temos que fazer um breve intervalo, voltamos já à conversa. É uma curta paragem nesta Comissão Executiva, estamos a falar do mercado de exportações português, voltamos já, volte connosco.